Som, contraste, explicação, conclusão. Não possuem conjunções. Separadas por vírgula ou conjunção, critérios. Subordinadas. São orações dependentes que se ligam a uma principal e não fazem sentido sozinhas. Subordinativas. Exemplo, que, quando. Se, embora, porque. Voltastes. Muito bem. Horário de Brasília, 4 horas da tarde. Boa tarde, professora Cleusa. Seja bem-vinda, né, a esse momento de diálogo. Obrigada, boa tarde. Eu me chamo Karina, sou tutora do programa do estágio probatório aqui do Núcleo da Área Metropolitana Sul, pedagoga de carreira, né, do Estado, e estarei aqui hoje
junto com o meu amigo Ramiel, como entrevistadora sua, frente ao credenciamento. E passo agora a palavra para o Ramiel também se apresentar, fica à vontade. Obrigado, Karina. Bem-vinda, professora Cleusa, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Eu sou o professor Ramiel, sou professor de Geografia da Rede Estadual e estou atuando na Secretaria de Educação como técnico pedagógico do Formadores em Ação. E aqui na entrevista eu vou ser observador da entrevista. Fique à vontade e boa entrevista. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por me atender. Muito bem. A etapa da entrevista, professora, terá duração mínima, então, de 20 minutos e máxima de 40 minutos, a partir do momento que a gente iniciar a gravação. Isso é bem importante que fique claro. Você vai precisar, como eu até já perguntei, né, estar com um documento em mãos quando iniciarmos a gravação, para você poder se identificar, certo? Certo. Durante esse tempo de entrevista, professora, nós faremos 3 perguntas principais relacionadas aos tópicos previstos no edital. Se houver necessidade, poderemos até fazer algumas perguntas complementares para poder compreender melhor o contexto, a ação e o resultado de cada situação, né, solicitada ou perguntada frente às temáticas, tá bem? Tudo bem. Vamos fazer alguns combinados, então, para aproveitarmos melhor o tempo e garantirmos que todas as perguntas sejam respondidas. Seguimos do seguinte ponto. Se em algum momento houver, né, ou a necessidade de trazermos mais informações, nós vamos estar ou erguendo a mãozinha para fazer até mesmo uma gestão do tempo de qualidade para você, não ficar somente presa em uma, né, ou outra questão. E se houver essa necessidade, talvez, né, da professora encaminhar a resposta fora do foco, nós também poderemos levantar a mãozinha para que você, né, consiga se direcionar ou aguardar nós fazermos uma nova pergunta para você tomar o foco da questão. Claro. Podemos combinar isso? Perfeito. Em cada resposta, solicitamos que seja apresentado, então, e isso é bem importante que a professora tenha claro em mente, a situação considerando o contexto, a ação e o resultado do que for perguntado, tá bem? Tá, contexto, ação e resultado, perfeito. Isso mesmo. Caso o tempo ultrapasse o limite previsto e nem todas as questões, né, forem respondidas, será considerada somente a pontuação das questões efetivamente respondidas. Isso é importante também que fique claro para a professora, certo? Tranquilo. Tanto que se você quiser, professora, também colaborar e fazer a sua gestão do tempo, né? Nós damos aí um indicativo de 10 minutos de resposta para cada questão como máximo. Você consegue aí, entre a apresentação e a conclusão, fechar o tempo dentro do que é estipulado como máximo, tá bem? Tudo bem. Em casos de problemas técnicos, professora, como falta de conexão, áudio ou câmera, a gente vai permanecer na chamada por até 5 minutos, aguardando o seu retorno. Não consigo voltar. Eu tenho Starlink, eu não consigo voltar em 5 minutos. Eu tenho Starlink e ela leva 5 minutos para reconectar. E esse é o prazo previsto em edital, então é bom que já fique claro, né? Vamos torcer para não acontecer. Sim. Mas eu preciso somente passar as informações para a professora, né? Certo. E quando a conexão for restabelecida, a gente vai continuar a própria gravação do momento em que paramos. Então, não haverá, né, nenhum tipo de prejuízo de tempo para a professora. E essa interrupção, a gente vai fazer esse processo aí de ir e vir, de aguardar, por 2 vezes se houver, né, a queda ou qualquer tipo de problema técnico, tá bem? Tudo bem. E se em algum momento, né, a gente estiver, ou eu, ou o Ramiel, de cabeça baixa, a professora olhando para o lado, ou mesmo, né, fora do direcionamento da câmera, não se preocupe, né, somente estaremos fazendo as anotações necessárias para podermos, né, finalizar a sua entrevista com todas as informações captadas dela, tá bem? Tudo bem. A professora autoriza nós gravarmos a entrevista? Com certeza. Que bom. Então, eu vou pedir para o colega Ramiel iniciar a gravação para a gente poder retomar os encaminhamentos.
Muito bem, então, novamente, boa tarde, professora. Boa tarde. A gente já realizou aqui as orientações iniciais e estamos iniciando a nossa gravação exatamente às 4h05, horários de Brasília. E gostaria que a professora inicialmente apresentasse o seu documento mais próximo da câmera para podermos identificá-la. Cleusa Maria Reichert. Isso. Certinho. Muito bem. Já identificada, professora, eu gostaria que você iniciasse aí, contando para nós um pouquinho da sua trajetória na rede estadual, como tem sido a sua caminhada até aqui, como você se imaginaria, ou, né, se já atua, como se imagina atuando como formadora. Fale de forma objetiva e breve, por até 2 minutos, professora. Uhum. Muito bem, então eu sou Cleusa Maria Reichert, já estou sim trabalhando como formadora desde 2022, já faço parte do grupo de estudos desde que começou o Formadores em Ação, e mesmo antes da minha trajetória da educação, então eu já tenho 31 anos de educação, já atendi alunos de 2 a 72 anos de idade, e eu acho assim que dentro da educação a gente sempre tem que ter algo novo. Só em 2009 que eu assumi como QPM e desde 2009 em diante eu já comecei a fazer parte sempre das formações, então eu sempre estava à frente de capacitações, das formações que nós tínhamos como ou palestrante ou então oficineira, né? E aí em 2022 eu tive a felicidade de conseguir então fazer parte como professora formadora e eu tenho participado como professora formadora do componente curricular Recurso Educacional Digital, em todas as etapas. Então, cada ano que vai passando, a gente vai passando por etapas também. E, atualmente, eu estou como professora do Estúdio de Criação, né, que seria o antigo intermediário que a gente tem. E eu me sinto muito feliz por poder sempre estar à frente das ações e contribuir, porque eu vejo sim que a formação para professores é algo que a gente demanda muito tempo dentro da educação. Então, se nós compararmos antes da pandemia e pós-pandemia, é um requisito, é uma coisa que a gente sempre vinha pedindo, porque nós, em sala de aula, nós tínhamos alunos muito desmotivados. E eu vejo assim, nós não estávamos preparados para a gente enfrentar essa demanda dos alunos com tecnologias chegando, enfim. E pós-pandemia, então, com a inovação, né, das plataformas, os aplicativos que a gente está utilizando, a gente tem outro público, uma outra demanda. E essa atuação enquanto formador e também como professor de sala de aula, ela facilitou bastante também o nosso trabalho, né? Então, hoje a gente vê uma demanda completamente diferente, são jovens que estão ali, que querem, que buscam, que querem uma universidade, querem algo diferente, diferente do que nós tínhamos antes da pandemia, então. Além de ser professora durante essa minha jornada da educação ali, desde 2009, eu também estive à frente da gestão escolar, então como diretora durante 5 anos no Colégio Estadual Cívico-Militar, que pertence ao Núcleo de Toledo, onde ainda atuo até hoje. E acredito, né, contextualizei, e me sinto feliz por poder estar aqui e, mais uma vez, tentar, né, para o próximo ano ser como formadora, para poder contribuir ainda mais dentro da educação, para que as pessoas percebam o quanto é importante a gente ter esses momentos de reflexão, de compartilhamento de experiências, para que nossa educação se torne cada vez mais viável e cada vez mais prazerosa também para os nossos alunos. Muito bem, professora. Então, a gente inicia com a primeira questão, né? Ela é referente à temática observação de sala de aula e feedback. Uhum. As perguntas, elas são um pouco longas, então eu vou fazê-las e, se houver necessidade, pode solicitar que eu faça novamente, tá bem? Uhum. Então, número 1, conte para mim sobre uma situação em que você recebeu um feedback em seu trabalho. Como você aplicou o que você aprendeu para aprimorar as suas práticas? E quais mudanças implementou e qual foi o impacto observado? Muito bem. Feedback é o que eu considero essencial na nossa aprendência, né? Então, assim, eu vejo hoje o feedback como algo essencial para tudo que a gente precisa, os avanços que a gente tem, as melhorias que a gente consegue,
na nossa vida profissional, ela vem porque nós temos alguém que consegue dar um feedback claro e objetivo para você, né? É, uma experiência que eu tive, que foi muito bacana, foi agora quando a gente fez a prova externa, né, da prova Paraná, né? Aí eu levei para os meus alunos, mostrei para eles via a plataforma o Clique Saber, o percentual de erros, como eles estavam se sentindo, mostrei para eles onde que estava a lacuna de conhecimento. Tinha uma das questões que era da habilidade 14 da BNCC, que é o descritor 19, que trata da questão de reconhecer efeito de sentido e a exploração dos recursos. Eu mostrei isso para eles, gente, olha só como está, vocês têm 4% de acerto só, o que a gente vai fazer para resolver a situação? E aí eles sugeriram várias coisas, né? Aí, uma das sugestões foi que eu preparasse uma atividade no Canva de retomada das questões. E eu achei bem interessante, e foi nesse momento que eu pedi para que a pedagoga viesse fazer parte da nossa aula, para ela também perceber se aquilo que nós estávamos tratando realmente ia contribuir. Estávamos nos aulas de recomposição da aprendizagem, que é extremamente fundamental agora para o SAEB acontecendo tudo, né? E ela veio para a sala de aula assistir e participou de toda a atividade. Vejo assim, os alunos gostaram tanto da participação, porque a atividade ela era de bastante engajamento, eles tinham que trocar experiências, um criava tese, outro dava argumento, e era bastante interativa a ação. E assim, vieram muitos elogios por parte dela pelo tipo da atividade retomada, que não é uma coisa muito comum de a gente fazer uma retomada nesse estilo de avaliação. No entanto, no finalzinho da minha atividade, eu sempre peço para eles colocarem um feedback, mas eu coloco assim algo mais fechado, tipo uma pergunta para eles responderem, 2 perguntas para eles responderem. E ela, observando isso, ela disse assim: olha, Cleusa, observa aqui, se você deixasse eles mais livres para te dar o retorno daquilo que você está colocando, talvez você consiga um resultado melhor com eles, né? Eu pensei, puxa, mas eu coloquei lá no finalzinho da questão, eu coloquei para eles responderem o que eu queria que eles quisessem responder e tudo. Aí eu fiquei pensando, mas espera aí, a pergunta que eu fiz, como você se sentiu realizando essa atividade? E o que você aprendeu de novo? Eu acho assim, puxa, realmente ela tinha razão. Então, assim, se ela não tivesse me mostrado que talvez fazer perguntas mais abertas ou deixar o espaço mais livre para eles responder o que eles acharam, talvez eles trariam pontos que até então eu não tinha percebido. E aí eu fiz outra vez a atividade, pedi para os alunos, gente, por favor, me dê licença, mas eu preciso que vocês façam um outro feedback para mim. Vocês gostariam de fazer? Ah, sim, tudo bem, a gente faz. Eu tenho turmas muito boas, gente, maravilhosas. Sim, a gente faz para você. E a gente refez aquela parte do feedback. E o que eu observei? Eles falam coisas que eu não tinha nem ideia do que eles iam falar. Eles até falaram da cor dos slides que eu utilizei. Então, assim, às vezes o feedback, ele realmente é necessário, porque a gente acredita fazer a coisa e estar acertando, mas enquanto não tem uma pessoa que fala para você que de outra forma seria melhor, você não muda, você não pensa em mudar, você não percebe que aquilo ali talvez poderia ser melhor. Então esse feedback ele foi bastante significativo e eu passei a fazer as atividades com eles sempre no sentido de que eles tivessem a liberdade de expor o que eles realmente gostariam de falar e não eu direcionando o que eu gostaria que eles falassem para mim. Então, eu acho que foi um feedback assim simples, no entanto, para mim, bastante significativo. Que bom, professora. E o que você traria, pode ser desse exemplo que você trouxe ou de outro que você já recebeu, uma evidência aí de um antes e depois da professora Cleusa após um feedback? O que você traria como uma evidência consistente na sua profissão? Eu acho assim, hoje eu vejo que eu tenho que deixar mais liberdade para o aluno. Eu não posso engessar as atividades. Antes eu preparava a atividade, a gente discutia, e eu acreditava que esse era o caminho. Não, é assim que tem que ser. Eu tenho que trazer, porque o aluno não vai saber por onde caminhar. Então, hoje eu percebo assim: se eu dou uma orientação clara para ele sobre o que eu quero que ele faça, ele desenvolve essa ação, ele vai me dar o retorno que eu quero e às vezes muito melhor daquilo que eu espero. Então, hoje eu preparo atividades para eles não tão engessadas. Eu deixo com que eles coloquem também o protagonismo deles, que eles participem não só
da escolha da atividade que eles podem, né, opinar enquanto a gente está programando o que a gente vai fazer para resolver a lacuna em conhecimento. Eu dou essa liberdade para eles, não só de escolher o tipo de atividade, mas como essa atividade vai se desenvolver. Porque às vezes ele pensa assim, não, o caminho é esse a ser seguido, quando na verdade não era isso que o aluno precisava. Então, com atividades mais abertas, não perdendo o foco, é claro, mas mais abertas, mais lúdicas, fez com que as minhas aulas também fossem melhores. E assim, eu vejo que quando você deixa com que o aluno também participe daquilo que você está fazendo, ele se interessa cada vez mais, porque a participação dele é que vai fazer toda a diferença dentro do nosso trabalho. Então, se eu tenho um aluno motivado, um aluno participante, um aluno questionador, eu não preciso de mais nada, porque o conteúdo em si, ele pode ser trabalhado de inúmeras maneiras diferentes. Então, por que não de uma forma mais transparente, mais agradável, mais lúdica do que aquela coisa engessada que eu trazia para eles? Eu acho que melhorou bastante nesse sentido. Muito bem. Por exemplo, uma situação, né, ou um exemplo que você tenha de um feedback que você recebeu como formadora, desde a observação até o feedback. Gostaria de trazer um exemplo para nós? Tenho, sim. Durante uma observação da Denise, da CAF, né? Ela observou uma das minhas reuniões e no finalzinho ela, né, gostou bastante, mas ela fez a observação de que ela não percebeu que em inúmeras situações durante a minha reunião eu poderia ter citado uma atividade prática minha que eu faço usando aquele recurso que a gente estava trabalhando com as minhas salas de aula, né? E eu fiquei pensando assim, puxa, mas eu falo tanto nos meus alunos, será que nessa reunião eu não falei? Será que justo nessa eu não estava? Aí eu fui lá e assisti a reunião de novo, né? Curiosa, mas poxa, será que mesmo não, né? Aí eu fui realmente, durante aquela reunião, eu citei pouco o que eu faço com os meus alunos. Aí eu comecei a perceber, então, a forma de você, de repente, trazer para o nosso cursista aquilo que você coloca em prática em sala de aula, às vezes é necessário para que ele também se estimule, que ele sinta que você não está ali só repassando o conteúdo, mas que você também aplica isso dentro da prática de sala de aula. E não faz muitos, acho que foi na jornada anterior, sim, minto, foi na jornada anterior, na jornada 2, que ela trouxe esse ponto para mim. E assim, nessa jornada 3 agora, eu estou tomando assim um cuidado bastante grande em não esquecer. Eu preciso citar o que eu faço para que o meu aluno, meu cursista também se motive e também goste e veja que eu também aplico com eles. Né? Então, eu dou bastante ênfase nessa questão. Então, olha, eu fiz assim com os meus alunos e o resultado foi esse. Eu fiz assim, não foi positivo, foi negativo, foi para outro caminho. Então, eu trago muito para dentro das minhas reuniões a questão de como eu fiz e que resultado eu obtive com essa prática que eu estava tendo com ele. Se ela foi positiva, se ela foi negativa, ou se ela trouxe um resultado, né? Se tive que fazer adaptações. Então, hoje eu tenho esse cuidado. E acho que se a Denise não tivesse me falado isso, talvez eu estaria continuando com alguns exemplos sim e outros não, e de repente deixando a desejar. Eu acho que a fala dela foi bastante produtiva para mim. Muito bem, professora. Seguimos então para a próxima temática, que trata do currículo e da educação inclusiva. E a questão é a seguinte: descreva uma situação em que você planejou e selecionou aulas do RCO, considerando as diferentes necessidades de aprendizagem dos estudantes. Você já precisou alterar ou adaptar alguma aula ou proposta mesmo, né, encaminhada? E explique para nós como procedeu e quais foram esses resultados. Então, gente, assim, a gente sabe que cada aluno tem um jeito de aprender. Cada um tem o seu ritmo, alguns são mais visuais, outros são mais auditivos, tem os sinestésicos, tem aqueles que são tão lentos, né? E aqueles que são tão rápidos que não conseguem nem trazer conteúdo que chega. Então, assim, as aulas do RCO, elas são muito boas, elas são muito bem estruturadas, mas elas são trabalhadas para, digamos assim, elas são mais genéricas. E o nosso público, por exemplo, eu vou citar uma turma que eu tenho de terceiro ano de ensino médio. Então, eles têm conhecimentos diferentes, eles têm que ser atendidos com aprendizagens diferentes, em formas de ensinar diferentes também. Se eu pegar só a aula da RCO, eu vou atender talvez 20% dos meus alunos, e os outros 80%. Então, nessa turma, eu tenho um menino que ele é inclusão, o Matheus. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ele também.
Mas eu vejo assim, o RSO é maravilhoso, ele é o nosso direcionador de conhecimentos, ele precisa estar lá porque a gente tem que saber qual conteúdo a gente deve seguir, em qual trimestre ele deve ser trabalhado, porque se eventualmente um aluno troca de escola, ele não pode ter lacunas de conhecimento, e o RSO serve para isso. No entanto, todas as atividades do RSO, elas precisam de adaptação. Então, como eu tenho alunos que são mais rápidos e outros mais lentos, eu preciso de atividades para alunos mais rápidos e outros para alunos mais lentos. E, inclusive, para esse meu, que é o meu Mateus, que é o inclusão. Se eu quero realmente uma aprendizagem coesa, eu preciso ter essa habilidade de trazer coisas diferentes. Então, desde leituras extras, atividades diferenciadas, dá muito trabalho. Eu sei, eu preparo as minhas aulas, meu marido fala assim, de novo tu está preparando aula? Mas se eu não fizer isso, gente, eu vou chegar na sala de aula, eu não vou ter o resultado que eu quero. E aulas mal dadas não me servem, não dá, eu não quero. E às vezes eu gasto muito tempo com isso. E como eu sou professor de recurso e eu tenho muita facilidade em produzir materiais de forma bem rápida, então normalmente eu faço ou um jogo ou uma atividade que eles possam produzir numa plataforma diferenciada, porque eles amam esse tipo de coisa, e vou adaptando as aulas do RSO de acordo com a necessidade dos meus alunos. E agora eu vou falar uma coisa bem especial do meu... Eu posso falar Matheus? Não sei se pode falar o nome dele, agora já foi. Enfim, esse menino, Matheus, ele é, assim, ele é meu orgulho. Gente, vocês não têm ideia, é o terceiro ano que eu estou com ele. E, assim, de todos os problemas que esse menino tem, não possuir mobilidade alguma é o menor. Ele tem TEA, ele é DI, ele tem visão baixíssima e muita dificuldade de fala. E pensa numa criatura que gosta de participar. A turma adotou ele e tudo que ele faz eles aplaudem. Então ele se sente muito bem, ele se sente pertencente à turma. Como que eu, Cleusa, vou trabalhar o RCO com um menino como o Matheus? Ele não vai nem olhar para a minha tela, ele não vai ter interesse, para ele não é significativo. Ele é um fofo, então tudo que você propõe ele gosta de fazer. Então o foco dele é música. Então o que, que eu faço muitas vezes? Trabalho língua inglesa e trabalho língua portuguesa com eles. Então ele sabe todas as letras dos artistas, a grande maioria das músicas populares, as sertanejas. Ele ama gospel, gente. E adora joguinhos de dominó e joguinhos de memória. Então ali eu me encontrei, né? Ficou fácil de eu trabalhar com ele. E quando eu quero adaptar uma coisa assim que eu vejo que é necessária para ele, do RSO, como por exemplo, eu não lembro que aula que era, mas a gente trabalhou a obra O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Então, com os alunos eu trabalhei no RSO e fiz uma atividade que eles fizessem no Gama, onde eles tivessem que colocar as características da obra, personagem, linguagem, a questão social, a escola literária. Então, para a turma, foi uma atividade no Gama bem complexa. E para ele, eu selecionei, eu tenho várias obras de literatura e história em quadrinhos. E eu passei para ele, então, o curtiço em História em Quadrinhos. E o professor Pac, que é o professor Daniel, ele leu essa história em quadrinhos com ele e eles tentou explicar para ele a situação toda, né? E eles, algumas frases que ele conseguiu falar, o Daniel anotou, porque ele não escreve, não digita, não faz nada. Esse meu Mateus, ele infelizmente fala e ainda é bastante limitado. De algumas frases que ele conseguiu assimilar, eles anotaram essas frases e eu propus que eles fizessem na plataforma do Suno uma música com essas frases, dizendo que que a música deve ser relacionada à obra. Então ele fez essa atividade. Gente, ficou a coisa mais linda do mundo. E aí, assim, vamos apresentar para a turma? Nossa, e ele ficou todo, gente, nós vamos apresentar para a turma. E apresentamos. Então, ficou uma música lindíssima que o Daniel conseguiu produzir com ele. E, assim, ele se sentiu o mais da turma. E eu acho que eu quase explodo de alegria de ver a atividade que ele consegue fazer. E o mais interessante de tudo, que os alunos, os colegas dele, eles fazem questão de assistir o que ele produz, mesmo se às vezes não é aquela coisa linda, mas eles fazem questão de participar e toda vez eles aplaudem. E ele se sente muito bem dentro da turma. Eu sei que dá muito trabalho, e eu sei que às vezes a gente não consegue passar todo o conteúdo que poderia, né? Mas acho que dentro do limite dele, ele está indo muito bem.
Ele é um menino fantástico. E mais incrível ainda que a música ela não só contribuiu para que ele se sentisse pertencente, mas ela contribuiu para que os outros alunos também internalizassem o que é o Cortiço, o que é a obra O Cortiço de Aloysio de Azevedo. Então foi muito bacana, muito legal mesmo. Eu me sinto muito feliz com ele. É uma pena ele estar se formando esse ano e eu não vou mais tê-lo do que vem. Mas teremos outros, né? Já tive tantos outros que são inclusão, e assim eu posso dizer, não é porque é inclusão, mas cada aluno é único e a gente tem que considerar. Então, esse tem mais dificuldades em leitura, aquele tem mais dificuldade em escrita, esse é DI, aquele é baixa visão, e assim, enquanto professores, nós temos hora atividade para isso, a gente precisa se preocupar e fazer com que a gente traga algo diferente, né? Tudo bem, temos RCO, mas o RCO não dá conta dessas especificidades. Nós, professores, é que temos a obrigação de pensar o que eu posso fazer para melhorar ainda mais o que o RCO já está trazendo para nós. Eu acho que eu respondi, né? Respondeu. Referente, vou ir além, né, para além do caso específico que você indicou e os demais que você possui, professora, que tem laudo, que tem indicativo que a equipe pedagógica lhe passa, como que você, conte para nós, como que você identifica as diferentes necessidades e os ritmos de aprendizagem dos seus estudantes? Então, né, primeiro a gente ia só pelos laudos, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem o nosso Clique Saber, nós temos avaliação externa. E o mais interessante é que daí quando a gente usa essas avaliações externas, você pega lá no Clique Saber e você projeta aquilo para o aluno e fala assim: olha, gente, vamos fazer uma avaliação de como nós estamos aqui? O quanto nós acertamos de questão e qual questão nós não acertamos? Quem é o aluno que está em defasagem? Quem é que já está em aprendizagem básica? Quem já está lá no, né, com o adequado e tudo? E a gente vai observando isso. Então, hoje, a gente não depende mais de um laudo médico, porque às vezes o aluno, nós temos muito disso ainda na escola, o aluno não tem laudo, mas o aluno não escreve, o aluno não lê. O que aconteceu nessa trajetória da vida dele? Então, assim, em primeira mão, o professor precisa conhecer o seu aluno. Então, se você não sabe o que está acontecendo, vai atrás para saber. Tem laudo? Não, não tem laudo. Mas por que ele é desse jeito? Conversa com os colegas, vá se inteirando, vai conhecendo. Porque a partir do momento que você conhece esse aluno, você vai saber que se naquele momento ele abaixou a cabeça na carteira, ele está cansado. Por que ele está cansado? Será que ele trabalhou a noite inteira? Como eu trabalho com médio, nós temos disso. Né? Será que ele trabalhou a noite inteira? Será que ele não está com febre? Será que ele está bem? Ou será que ele está de sacanagem? E a gente passa a conhecer aquele aluno que está de sacanagem e aquele aluno que realmente você precisa de um olhar especial. Quando nós temos alunos no ensino médio que trabalham, ele já tem família, ele já tem vida própria muitas vezes, nós precisamos ter esse cuidado em conhecer para saber, será que aquilo que eu estou aplicando agora está significativo, é bom para ele? Ou será que, de repente, eu preciso de uma atividade diferenciada para ele consiga se envolver, eu consiga engajar ele, trazer ele de volta para mim, para que ele faça parte disso também, né? Então, sempre temos que cuidar com essa questão. Se eu não conhecer o meu aluno, como que eu vou trabalhar com ele? E o Clique Saber, com as avaliações externas, ela está contribuindo bastante, principalmente quando a gente fala na questão da recomposição, e aí você projeta para eles e eles visualizam, nossa, mas eu só tenho tantos por cento de acerto nessa, o que aconteceu? Então a gente vai analisando. Será que você leu a questão? E quando você leu a questão, você entendeu a questão? O que é que está acontecendo? Ou você simplesmente fez de conta que ela não existisse? E o aluno começa a perceber de que os outros também estão com dificuldades ou não, e a partir desse conhecimento do aluno é que devem vir as propostas para as próximas aulas, né? Então não adianta simplesmente falar assim, tá dormindo, deixa eu dormir. Não, mas peraí, eu preciso saber por que você está dormindo. Você não está bem? Então vamos resolver. Tem que encaminhar? Tem que levar para o médico? O que tem que fazer para resolver? É só preguiça? Então vem cá, meu bichinho, vamos conversar, né? Por que está com preguiça agora? Lembra? Nossos combinados, são muito fazer combinados. Tem certeza que é isso que você pode fazer nesse momento? Vamos lá, se engaja, faz alguma coisa, ajuda. E aos poucos a gente vai trazendo esse aluno para a gente também, né? E cada vez menos cabeças deitadas e cada vez mais pessoas trabalhando, e isso é muito positivo para nós quando a gente está em sala de aula. Então, muito bem. Seguimos para a terceira e última questão.
Uhum. Descreva uma situação em que você. Ai, perdoe. A temática é aprendizagem entre pares. Ah, Retomando. 3. Descreva uma situação em que você promoveu a aprendizagem entre pares, facilitando a troca de experiências e o compartilhamento de saberes. hum, Como conduziu as atividades? Quais ações adotou para engajar os participantes e quais foram os resultados observados? muito bem. Então, a aprendizagem entre pares não é nada novo, né? Já Masuri, em 90, já trabalhava isso. E aí, em 2021, quando fui fazer meu mestrado, justamente eu trabalhei metodologias ativas e as estratégias de aprendizado. Só que daí eu usei mais o Moran e Lilian Bazik. E assim, eu acho que o entre pares é uma das metodologias que mais contribui para a gente fazer atividades. E assim, eu gosto muito de utilizar ele quando eu trabalho o recomposição da aprendizagem, em especial quando a gente trabalha com o livro Acerta Brasil, com as questões do Acerta Brasil, né? Porque esse Acerta Brasil, ele traz questões que realmente conseguem sanar a lacuna de conhecimento dos nossos alunos. Então, como eu trago para os meus alunos já sempre, eles sabem se eles estão no defasado, em que nível que eles têm esse conhecimento, porque a gente trabalha isso seguidamente com eles, lembrando, ó, tal descritor temos tal problema, tal descritor temos tal problema. Então, desde o início do ano já, eu tenho um acordo com eles de que a gente vai trabalhar em equipes, em grupos, em duplas ou trios, de acordo com o tipo de atividade que a gente vai propor. Mas vamos lá. Quando a gente trabalha as questões do Acerta Brasil, por exemplo, eu normalmente coloco eles em duplas ou trios e eu vou intercalando. Aquele aluno que sabe mais, que você conhece, você sabe que é um aluno que consegue ir sozinho por ele só. Aquele aluno que já está no básico, mas ainda precisa de um aprofundamento, e aquele que nós temos vários dentro da escola ainda que precisam de uma mão maior, de um carinho maior no mesmo grupo. Então, eu separo eles já por nível de conhecimento, para que dentro de cada grupo não tenha as panelinhas. No início foi uma briga, nossa! Porque é natural, né, do ser humano a gente querer fazer com que nós temos afinidade. E, na verdade, assim, essa afinidade, ela é positiva até certo ponto. Até eles entenderem o quanto eles estavam conseguindo de positivo no conhecimento e querer fazer esses grupos que não são o grupo deles, levou um certo tempo. Mas hoje eu já vejo assim, eu chego na sala de aula, falo, vamos ao Acerta Brasil. Prof, com quem eu posso sentar hoje? Como vai ser? Né, já vão perguntando, porque já sabem que não adianta, eles vão sentar com alguém, porque naquele momento eles vão ser importantes para alguém. Então, o fato deles estarem no grupo, onde eles vão fazer uma atividade, que eu proponho atividade, eles resolvem as questões, porque eles têm que debater. Então, qual que é a ideia do entre pares? É que eles sentem em grupo e que eles coloquem a opinião deles sobre aquela questão. Então, não é só saber essa questão é a certa. Tudo bem, ela pode ser a certa, mas me explica por que aquela é errada, né? Então, não é memorizar o conhecimento, assim, entender o porquê daquilo não está certo. E aqueles que estão em defasagem, na maioria das vezes, são os mais tímidos. E quando eles estão em pequenos grupos, eu deixo eles em pequenos grupos, a gente percebe que eles conseguem colocar a tese deles, eles conseguem colocar a ideia deles também, porque eles vão criando uma, como dizer assim, uma convivência, ele é sociocultural, eles começam a sentir que eles fazem parte de alguma coisa. Então, não é só a convivência do conhecimento, mas sim do social dele também, porque ali no pequeno grupo, ele não é tão tímido assim, ele consegue falar, ele consegue argumentar, ele consegue colocar ideias sobre aquilo que ele está realmente pensando e começa a fazer parte. E aqueles que mais sabem, eles ficam felizes porque a partir do momento que você sabe determinado assunto. Você explica esse assunto, quem explica vai internalizando cada vez mais. E eu vejo assim que essa metodologia do entre pares, esses grupos que não são homogêneos, que são heterogêneos, já escolhidos com a intencionalidade de que eles consigam debater, eles consigam expor a ideia deles, chegar num consenso, que é a coisa mais difícil do mundo é você chegar num consenso em grupos que não são homogêneos.
né? E não aceitar de cima para baixo essa é a questão certa, porque vai ter que explicar para mim depois por que aquela questão não é a certa, né? Isso faz com que eles interajam cada vez mais e eles se tornam protagonistas, eles buscam, eles querem conhecer. Que nem eu falei, no início é difícil, mas hoje, quando eu falo assim em sala de aula, essa parte do entre pares, esse engajamento, ele é muito positivo. Diferente do que quando você coloca eles numa fila indiana e você passa a atividade, depois você vai lá na frente e faz a correção. Essa é a certa, B é a certa, C é a certa, D é a certa. Não, peraí, parou. Por quê? Por que ela é a certa? Eu não entendi, me explica. E eu faço eles explicarem. E aí, muitas vezes, o entre grupos, o entre pares ali, eles pedem para aqueles mais tímidos, fala para a prof por que essa é errada. E quando você fala, você explica, você internaliza. E é o que nós precisamos, que eles internalizem esse conhecimento não decorado, mas sim compreendido. E o entre pares é maravilhoso. Entre muitas outras metodologias ativas que são incríveis, esse também é algo fantástico a ser considerado. E o Muito resultado? bem. O resultado está lá na minha prova, gente. Nós subimos de 31 para 45 o nosso percentual. Que bom, muito Muito bom. bom. E considerando, por exemplo, o desafio que você trouxe do engajamento, né, que você já apontou como um desafio, você tem uma lembrança de alguma situação, alguma vivência aí de um conflito que aconteceu existente, que como foi o desmembramento desse conflito? Conflito entre alunos, conflito professor-aluno. Depende da sua vivência, pode ser em qualquer um dos dois casos. É assim. Nesse sentido do próprio encaminhamento, né, do engajamento, do desafio, né? Para falar em conflitos, eu acho bastante complicado, porque assim, eu sempre falo, eu não tenho muitos enfrentamentos com os meus alunos. No início do ano, a primeira coisa que eu faço ali na primeira semana que a gente chega, a gente passa a se conhecer, eu já proponho para eles a gente fazer um acordo. Né? A gente tem um acordo comum. Sentamos, a gente usa uma aula, a gente não gasta, a gente usa uma aula para falar como o nosso ano letivo vai ser, como vai ser cobrado, o que eles querem de mim, o que eu quero deles, e a gente vai colocando no papel, né? E vai colocando, digita, deixa lá, aí depois deixa à disposição, muitas vezes no Classroom, inclusive deles, né? Então, os acordos que são feitos ali em grupo. E eu penso assim, o acordado não sai caro. Aí, durante o ano, quando eu tenho, porque, gente, vamos lá, nós somos pessoas, adolescente e criança, eles têm problemas, eles são gente, eles têm problemas. E muitas vezes eles externalizam isso dentro da sala de aula. Só que aí vem a questão: será que ele está externalizando isso porque ele não gosta da disciplina? Será que ele está tendo problemas comigo? Ou será que esse jovem adolescente está tendo problemas fora e não tem outro jeito de colocar para fora aquilo que está sentindo? Então, assim, quando eu tenho conflitos, normalmente eu faço assim, já falo assim, ó, se é uma coisa simples, tipo indisciplina, que às vezes acontece, está conversando demais, levanta, eu já falo assim, você está lembrado dos nossos acordos? E assim, de boa, e ele já, ah, sim, professora, tudo bem. É claro que vai ter aqueles acordos quando aqueles casos que às vezes você tenta falar com o aluno e ele explode com você. Né? Ainda semana passada aconteceu comigo de um menino que não estava fazendo atividades, eu fui tentar conversar com ele e ele, meu Deus, eu não sei porquê, mas começou a me xingar, eu li assim para ele, assim, você tem certeza que você quer brigar comigo? Porque não é possível você querer brigar comigo. Eu falei, não, professora, foi mal, foi mal. Então, assim, porque, que nem eu te falei, o professor precisa conhecer o aluno e o aluno precisa conhecer o professor. Então, quando você tem esses acordos, já no início do ano, ele já sabe como você é, porque você coloca para eles as identidades, você coloca a sua identidade e você vai entender a identidade dele também. Só que daí, assim, quando o aluno age dessa maneira, eu vou simplesmente pegar lá, brigar com ele? Vale a pena? Ou será que não é melhor você chamar esse aluno e ver o que realmente está acontecendo com ele? Já teve casos, sim, muitas vezes, de eu falar assim, ó, vamos conversar nós dois lá fora, eu tiro ele de sala, a gente vai para lá de fora, fecha a porta e fala assim, me explica o que está acontecendo. Para entender o que você está passando, eu preciso saber, porque eu não consigo trabalhar com você do jeito como você está. Então, eu preciso entender, me conta o que está acontecendo, qual é o problema. E escuto ele, às vezes é indisciplina por indisciplina mesmo, eles são adolescentes, tem que entender isso, é normal do adolescente.
E a gente entra em consenso ali mesmo e conversa tudo de boa. O que eu nunca faço é levar aluno para coordenação, porque eu penso assim, eu sou a professora da sala, é minha responsabilidade, o aluno é meu. Se ele deu problema na minha aula, eu sou responsável por isso, então sou eu que vou ter que resolver. E, digamos, se eu não consigo resolver, quem é que vai? O que a pedagoga, que nem estava ali, vai saber te ajudar? Ela não vai saber, porque ela não fez parte de toda a situação. Então você tem que resolver por você mesmo. Existem momentos que às vezes a conversa é um pouco mais difícil. Acontece. Então, existem conversas que precisam ser difíceis. Aí, nesse caso, eu já sempre falo assim: ó, vamos lá. Daí uso aquele meu poder, né? Você tem certeza que você quer brigar comigo? Vale a pena você meter como inimiga nesse momento? E muitas vezes eles dão risada, né? Porque eles veem o jeito diferente. Não é afrontar, não é uso de autoridade, é um uso com um olhar um pouco mais carinhoso, porque a gente sabe que quando a gente está rebelde naquele dia, é porque alguma coisa aconteceu. Não é natural do ser humano ser sempre rebelde, a não ser que a vida dele seja realmente muito difícil. Caso contrário, sempre uma boa conversa, chega até ele, traz ele até perto de você, conversa com ele, tenta entender essa criatura, para daí depois você tomar as atitudes, né? Eu normalmente eu ajo dessa maneira e olha, tem funcionado maravilhosamente bem. E bom, professora, caminhamos então para os 4 últimos minutos. Eu abro o espaço para você fazer suas considerações dentro do tempo. Se acaso for para exceder, eu levanto a mãozinha, né? Se quiser fechar aí frente a alguma coisa que você queira acrescentar, até mesmo do próprio formadores, fique bem à vontade. Ah, nos formadores eu também tive problemas já. Vou contar bem rapidinho. Mas tivemos o caso de. Eu tive o caso de uma formadora que nas 2 primeiras reuniões ela fugiu. E eu chamava e chamava na Meet, mas cadê a criatura? Não estava aí, não estava aí. E aí entrei em contato eu tenho sempre o grupo de WhatsApp, entrei em contato, pedi para mim, olha, eu chamo você, você não responde, está com problema no microfone, você está na Meet, porque vai fazer falta para você lá na frente. Não, não, prof, desculpa, eu vou começar a participar. E realmente ela começou a participar. No entanto, quando ela foi fazer a apresentação do relato de implementação dela, ela trouxe uma atividade que ela tinha feito 3 anos antes para uma reunião de pais na escola. E eu falei, nossa, eu gostei muito da atividade, no entanto, ela não condiz com o que é a proposta, que tem que ser uma proposta inédita, feita durante a jornada, você vai pegar o feedback e tudo. Menina, o céu caiu. Mas foi assim, uau! Falei, meu Deus, calma, essa não sou eu. Respirei fundo, falei, calma, vamos fazer o seguinte, depois da Meet nós vamos conversar e nós duas vamos resolver isso juntas, tá? Não se preocupe, fique tranquila, respira, nada tá perdido nessa vida, nós vamos conversar. Nossa, foi difícil, foi muita conversa. Chamei o tutor, compartilhei a situação, conversamos com ela e consegui convencer que ela fizesse outra implementação. A sorte dela é que ela não fez a apresentação do trabalho dela no último encontro, então ela teve mais uma semana que ela pôde refazer a atividade, e ela fez. E por incrível que pareça, gente, por tanta confusão, tudo que nós tivemos, não é que a criatura se reinscreve depois na jornada comigo de novo, gente? Eu acho que não ficou mágoas, né? E assim, ela ficou 2 vezes comigo, nessa que ela deu problema e na jornada seguinte. E na jornada seguinte, nossa, ela fez uma atividade incrível. Então, assim, foi, na verdade, porque ela não assistiu as primeiras reuniões e estava meio por fora da situação. Mas tudo resolvido, tudo em paz. Deixei de falar alguma coisa que você gostaria de perguntar, talvez? Bem tranquilo, professores. Só suas considerações em 1 minutinho. É muito bom estar aqui. E acredito que essas entrevistas elas são necessárias, né? Deixa a gente um pouquinho nervoso, né? Mas é normal. Eu espero poder estar outra vez à frente enquanto professora formadora para o próximo ano e poder estar à disposição e contribuir cada vez mais para a educação. Porque assim eu acredito que a educação ela é o caminho, né? Se nós temos uma sociedade com uma educação de qualidade, nós vamos ter pessoas de qualidade na sociedade. E se a gente não lutar por isso, não der o máximo para que isso aconteça, a gente não serve para nada nessa vida. Então, eu acredito assim, a educação é o caminho. E se eu estou aqui, é o que eu quero fazer e é o que eu vou fazer. Então, por isso, eu gostaria muito de estar com vocês no próximo período novamente. E obrigada por me ouvir. Nós agradecemos. Ramiel, você pode encerrar a gravação?
Faltam alguns segundinhos. Eu deixo aqui registrado, professora, então, né, os nossos agradecimentos, meu e do Ramiel, frente à sua entrevista, ao compartilhamento de experiências, de vivências, de conhecimento. Também deixo aqui já disposto que o resultado preliminar da entrevista será divulgado no dia 18/11, através das nossas páginas, tanto do Formadores em Ação, quanto do Formadores de Estágio Probatório. Ramiel? Obrigado, Karina. Professora Cleusa, obrigado por se inscrever no credenciamento para continuar participando do Formadores. Desejo boa sorte nesse processo de credenciamento, né? Agradeço pela sinceridade e clareza nas respostas e que tenha uma boa semana de trabalho para todos nós, né? Vocês estão sofrendo bastante, né? Desejo toda a sorte do mundo e que tenha bastante sossego no final de semana, porque vocês devem estar sofrendo demais com tantas entrevistas, né? Fique tranquila, professora, tudo é aprendizado. E é gostoso, no final é gostoso. É gostoso. Obrigada. Trabalhar bastante com o que a gente gosta não sofre, não. É lúdico, né? É verdade. Mas muito obrigada, professora, né? Que você tenha uma boa sorte frente ao credenciamento, né? Porque a experiência e a vivência você já trouxe. E frente a isso, desejo de coração, né? Uma semana abençoada e um restinho aí de tarde também prazeroso. Até a próxima, professora. Se eu continuar, se inscrevam comigo para a gente se conhecer melhor. Olha aí, ó. Show de bola. Fica o convite. Obrigada, Obrigada, gente.